Mas você está falando do que aconteceu com Anya Nerve. A Lisa Edwards, tão icônica, levando aqueles net game inteiro nas costas. Lana Del Rey tava prometendo tudo e entregou nada, ainda jogou a culpa na RuPaul. Ela tem um olhar de twink que acabou de fugir do cativeiro, não tem? Falaram essa semana num comentário aí. Elas são ácidas, né? Mas alguém precisa falar. Alguém precisa falar, senão a gente, quem, né? Então nunca mais eu vou comparar Suzy Tucci com Lazy Susan. Gente, ela é uma autoridade. Ali eu desencarnei. Quanto talento, quanto brilho, quanta perfeição. The Beast! Eu nunca mais vou ligar a minha televisão, porque eu não posso me esquecer que a Lisa Edwards já passou nessa tela. Mas eu acho que Lana Del Rey, ela está sempre em busca do próprio quadril. Ela não sabe onde está a cintura dela. Drag Race Brasil. Saíram novos rumores, nada é confirmado, né? É que agora temos um quadro de agradecimentos também, gente. Simplesmente, Mama Pau, a host do Drag Race Tailândia, Paolo Ballesteros. E que mais? Lexi Love, participante atual da temporada original, rainha trans. Que acham da própria Kelly Hilton, que acabei de falar aqui, Alemanha dela. E com ela também teve Victoria Shakespeare e Shannon Scarlett. Isso mesmo, B-U-C-E-T-A, a bonita. Nada mudará o destino de Shannon Scarlett. Também teve a drag Chaka, gente. Assim como Patrícia Cart, das bonecas drags. Gente, as bonecas drags mais lindas que eu já vi na minha vida. Que também teve Bettina Polaroid, alô Polaroiders. Kitana Volpe, Miss Holanda. Gabi Anjos, cantora. Penelope Jean, a Lady Gaga, BR. Eisla Oliver, atriz do Diva Tribal. Ariane Sanches, do Fórum de Produtores Culturais. Victoria Maria, autora. RC Brilho, cada look babadeiríssimo, só vendo pra crer. E também o pessoal da Pride Everyday. Tiffany Bradshaw, a nossa Britney aqui no Brasil. Ander Cardoso, alô Parada Santos. Pietro Lamarca, Drag King, gente. Tem Drag King no Brasil? Sim, e ele é trilíssimo. Alex Furtado, o gato em cosplay. Miau! Cami Martins, trans que esteve com o RuPaul. Ai, que inveja. Dan Correia, Rickenzie, a drag careca. Nelly Winter, a drag escritora. Camponeusa, rainha do Twitter. Lola Drag, que tá lançando música nova essa semana. Encanto. A partir do dia 19, em todas as plataformas digitais. Fraimes, a lenda. Aimee Lumiere, Lady Rouanet, que eu amo de paixão. Aqua Drag, Donatella Valentino. É o Brasil em Adelaide, Austrália. Oi, oi, oi. E Bruno, ele mesmo, do Pit Crew. Além de Suzy Ferrari, drag queen do SBT lá de Ribeirão Preto. Nossa, mas tudo isso só por causa de um like? Sim, foram mais de 2 anos para ganhar um like que seja, e nem por isso a gente interrompeu nosso podcast. Grande tesouro acumulado para nossa comunidade. Não deixem de seguir Domínio Drag no Facebook, no Instagram, nos stories. É a TV que nunca desliga. Alguém precisa falar, senão a gente, quem, né? Joga a culpa na padrão, a padrão não tem noção. Bota a culpa na padrão, só tem ingratidão. No Natal do Carnaval ou em noite de São João, ela busca um igual pra entregar seu coração. Corta o identitarismo pra evitar confusão. O que tem a ver com isso se a culpa é da padrão? Culpa da padrão, culpa da padrão. Veja que sem noção, a culpa é da padrão. Não tem comunidade, essa é a identidade. Ela só tem vontade, falta só dignidade. Ela esvazia a pauta, veja que situação. Só sei que toda hora ela é quem faz questão. Culpa da padrão, culpa da padrão. Veja que sem noção, a culpa é da padrão. Faz pose de machola, mas se acha uma
na minha mão. Se não sabe o que é bafão, segurança não tem não, isso é tudo ilusão. É por isso que o povão tá ligado no refrão. Culpa da padrão, culpa da padrão. Veja que sem noção, a culpa é da padrão. Mas que situação, depois da revolução, pensar que acabaria nessa coisa de padrão. Chama o camburão, porque ela quer machão. Leva ela pela mão, dá tchauzinho e faz carão. Culpa da padrão, culpa da padrão. Veja que sem noção, a culpa é da padrão. Joga a culpa na padrão, a padrão não tem noção. Bota a culpa na padrão, só pela ingratidão. Vem com a gente, pode entrar, vem com a gente, vem de frente, vem sem medo, porque a semana de Snatch Game isso aqui tá bom demais. Ai, que loucura, quem tá dentro não sai, mas vai sair, porque temos uma eliminação improvável pra comentar aqui no Tudo Drag. Então acomode-se, prepare um copo alto de água e limão e abra seu coração para receber comigo, ela comigo, que tá com todo o programa aqui e comigo. Vem, Pemba, vem comigo. She not ready to have her. E aí, caralho, em todo o programa ela tá aqui, né? Olha só, chegamos no episódio 16 do Tudo Drag. Que alegria tá aqui, noite de Snatch Game, bebê! Ai, bebê, eu sou um bebê, você é um bebê? Eu sou só um bebê, eu sou um bebê, eu sou um cupido, eu sou um bebê. Meu Deus do céu, o que foi isso? Gostou do Snatch Game? De 0 a 10, 7. Teve muita coisa boa, mas também teve muita coisa ruim. E da Alyssa Edwards, gostou de Alyssa Edwards? 11. Linda, né? As drags ficaram tão felizes com a presença dela e fiquei pensando, olha aí, né? Elas não reagem do jeito que o público reage aqui fora. Lembra na temporada da Alyssa? Todo mundo agia com um despropósito com ela. E eu vi que as gays estavam assim, tipo, a divindade chegou. Fiquei muito feliz. Gente, ela é uma autoridade. Quando ela entra por aquela porta aquela por onde só Mama Ru pode passar, ali eu desencarnei. Quanto talento, quanto brilho, quanta perfeição. The Boost! Eu nunca mais vou ligar a minha televisão, porque eu não posso me esquecer que a Alyssa Edwards já passou nessa tela. Sempre com seu vestidinho curto de Kenga, né, Mona? Eu lembrei da temporada dela que a gente sempre, pelo menos eu sempre pensava, podia ser mais longo, podia ser mais trabalhado, mas eram looks lindos. A Alyssa Edwards é perfeita, quem sou eu pra falar que ela usa vestidinho de puta, né? Pois ela foi muito subestimada no global, mas também as pessoas já falavam, o prêmio é dela, tirando ela de cotada, assim. Mas a gente sabe o quanto a Alyssa trabalhou duro, ano após ano, noite e dia, pra chegar onde chegou. E é mais que merecido, né? Eu amei que ela também deu umas dicas ali com as queens. E antes disso tudo, a RuPaul deu um bafão com a Corey King por causa de um sapato que tem redinha e cadarço, que a RuPaul nunca mais quer ver aquele sapato na frente dela, gente. Ela até foi lá no workroom e procurou. A Corey King tentou esconder e não mostrar onde o sapato tava. Ela ficou revirando as coisas da Corey King até achar esse sapato. Só pra mostrar qual é o sapato que não deve ser usado. Só pra pegar o sapato e mandar jogar no lixo. E você viu que ela decorou o sapato, né? Porque ela foi direto. É esse aqui o sapato? Porque ela usou todas as semanas esse bendito desse sapato. Parece que é isso, que a RuPaul decorou o sapato porque cansou de ver. Não é mais pra usar o sapato. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a RuPaul encanar com o sapato de alguém, pegar no sapato. E não ficou nem com medo, né, de colocar a mão, pegar uma bactéria ali daquele sapato. Porque na época da pandemia, nossa, ela ficava lá do outro lado da tela. Tá se aproximando das queens. Cuidado, Mama Ru, você está velha. Olha, eu recebo cartas dias e noites, ano após ano. Vocês dão muita atenção pro sapato, não é tão importante assim. Mas a gente tem que se lembrar que ano passado,
A Safira perdeu o título, porque estava sempre com o mesmo sapatinho de dança que ela só trocava a capa. E outra, né? Quem que não vai seguir uma dica da RuPaul? Ela tá ali, tá reclamando de sapato? Some com sapato, né, Mona? E todas as outras dicas aí em relação aos personagens que elas escolheram fazer no Snatch Game. Por que não seguir, né? Aí é que fica a dúvida. Essa semana surgiu a dúvida. Seguir ou não seguir arrisca os conselhos de RuPaul? Se ela mandar mudar o personagem, você muda? Eu não sei, eu costumo ficar desesperada, né? Então eu me cago toda e não faço nada e sou eliminada e nem participo do programa porque entrei em pânico, tentaram avisar e não deu tempo. Mas você está falando do que aconteceu com Onya Nerve, é isso? É, porque normalmente, a Lídia também, né? A Lídia tinha 2 personagens, normalmente as queens vêm com 2 personagens, ou a RuPaul às vezes fala, ai, você já pensou em fazer outro personagem? Você tem outro personagem? E as queens ficam com muito medo, né? De mudar de ideia, ou de não seguir a dica da RuPaul ali. E aconteceu com a Onya e com a Lídia essa noite, né? As duas tinham 2 personagens. Acho que tinha a Bunda Peluda também, acho que tinha dois personagens, não lembro direito. Você só chama a Casey de Bunda Peluda? Você não conseguiu lembrar o nome dela ainda? É, eu não consigo lembrar o nome dela, não é pra ofender. Eu também tenho a Bunda Peluda, é porque eu decorei mais Bunda Peluda, eu não lembro o nome. Maravilhosa também, né? Essa semana ela se destacou um pouco mais, porque olha, eu tava esperando a Casey há semanas, e dessa semana não vou falar nada de mal dela, eu prometo, gente. Agora sim, com a Lídia, ela tinha 2 opções, a RuPaul escolheu uma ali, mas ela já tinha, né, as opções. Agora a Onya nunca ouviu falar na esposa do Barry White e nessa história toda pra mudar assim em cima da hora, né? Que a RuPaul ia estar com uma expectativa lá em cima, e se não fosse parecido com o que a RuPaul espera, acho que era muito arriscado. Ela estava muito empolgada de fazer o Ed Murphy, ela não tinha segunda opção, e ela acabou se atendo a isso. Eu acho que foi uma boa jogada de Onya. Onya Nerve. Afinal, ela, lá no RDR Live, decidiu apresentar e falaram que ela escolheu um papel muito arriscado. E agora ela também tá se arriscando e ela não vai atrás, né? Onya Nerve é focada, ela mantém essa linha reta e ela não sai do que ela tem na cabeça dela, do que ela imagina ali no resultado final. Maravilhosa. É, ela veio muito decidida de casa, né, a fazer o Ed Murphy. O que me surpreendeu é que a RuPaul e a Lisa não ficaram surpresas de ela fazer o Ed Murphy. Elas até agiram como quem pensasse, ai, mas será? Será que vale a pena? E a Onya insistiu, né? E valeu a pena ela ter insistido no Ed Murphy. Você não acha que valeu? Acho que ela estava muito bem preparada com esse Ed Murphy. E sobre o outro personagem, que é a mulher do Barry White, é isso, né? Ela não conhece, então não ia dar tempo de ela descobrir quem é, arrumar uma montação e ainda fazer melhor do que o que ela já veio treinada de casa, né? Mas aí é que tá, a RuPaul já tá chamando ela dessa mulher, confundindo ela com essa mulher já tem 3, 4 semanas. Por que ela não foi no Google fazer uma pesquisa? Elas ficam sem internet a temporada toda? Porque eu ia pesquisar e falar, gente, a RuPaul tá vendo uma pessoa dos anos 70 em mim, eu tenho que ser essa pessoa pra RuPaul, eu vou ganhar essa temporada. E ela não foi descobrir que é essa senhora Barry White, Benny Manilow, sei lá. É, a mulher do Barry White. A Lisa ficou muito chocada com o nome da Lydia Butthole Collins também. E ali, a Lydia decidiu acatar a sugestão, fazer David Lynch, porque ela tem, né, umas ideias meio tortas. E o mundo gosta disso. E teve outros personagens também, como a Pé Grande, da Jewels Sparkles. Ninguém achou que seria uma coisa arriscada, né? Ninguém falou, ai meu Deus, fazer o pé grande, será? Todo mundo agiu naturalmente. Ah, ok, ela vai fazer o pé grande. Mas enfim, né? Vamos ver como ficou esse resultado aqui no Snatch Game, porque com certeza eu amei Onya.
Onion Nerve. Ela trouxe um Ed Murphy, que a gente como LGBT, a gente vê uns traços no Ed Murphy que passa desapercebido ao olhar heteronormativo. E a Onya resolveu revelar pro mundo que versão é essa do Snatch Game, né? Bem animada, bem empolgada, sempre em êxtase. E eu acho que isso deu muito certo. O que não aconteceu com a Lydia de David Lynch. Ela começou bem e depois eu acho que ela foi ficando meio morna. Mas, gente, quem estava ali no Snatch Game, senão Alyssa Edwards. Alyssa Edwards, tão icônica, levando aquele Snatch Game inteiro nas costas, que ela nem precisava de um outro concorrente humano. Colocaram lá uma inteligência artificial e só a Alyssa mesmo tinha todo o espaço para brilhar sozinha. Então foi muito difícil prestar atenção nas participantes, tendo uma divindade como a Alyssa Edwards ali do outro lado da bancada. E você reparou que a inteligência artificial tem formato de plug anal? Ela é igual à inteligência artificial de Férias com Ex, sei lá, aqueles programas, tem uma Lana, uma Shana, uma Zana, não sei. E aí a da RuPaul é um plug anal cor-de-rosa. Achei maravilhoso, genial. Do Brincando com Fogo, né? E ela tem um nome também que imita AI, igual ao iPad. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Gay Eye. Eu ia falar com AI, mas a Netflix não permite, né? Já tem a propriedade intelectual desse nome. E quem se destacou ali pra mim, gente, de coração, Jill Sparkles, como a mulher pé grande, tendo respostas na lata, tendo um sotaque que conta uma história. A Jill gosta de sotaque, né? Lá no RDR Live, ela queria falar beaver de um jeito mais australiano, que eu nem sei como que faz. E quem flopou foi a Suzy Tucci. Porque a Suzy Tucci resolveu fazer essa personagem da Pequena Loja de Horrores. E eu não achei que ela entregou muito Ellen Green, não. Eu conheço esse filme desde a época que ele foi lançado. E a gente vem reassistindo, né? Não faz muito tempo que eu reassisti esse filme. Eu achei que Suzy Tucci foi uma bola fora da curva. Já a Casey Forgot, que você conhece como Bunda Peluda, ela fez uma influencer que tava até bonita. Tava bem neutra. Não foi super bem, mas também não foi super mal. E outra que se destacou pra mim foi a Sanstar. A Sanstar que fez uma personagem chamada Kim Gravel, muito polida, né? Ela é desses canais de compra e venda, igual da Lisa Rinna, QVC, uma coisa assim. Ficam vendendo coisas pela TV como se estivessem num Shoptime da vida. E eu achei que ela foi bem. Ela estava bem dentro do personagem. Claro que não se destacou mais que Onion Nerve e Jill Sparkles. E a senhora? Gostou de Lexi Love fazendo um bofe heteronormativo? Então, não sei nem quem ela tava fazendo. É um oriental do stand-up comedy, né? Mas ela ficou engraçada porque é como os jurados falaram, no meio da frase ela esquecia o que ela tava falando e ela falava umas coisas tipo, me dá um tiro, puta que pariu. E ficava engraçado. Engraçado de um jeito que a Detox nunca conseguiu ser, né? Porque ela ficava assim também, fuck. Mas ninguém achava graça. Assim como ninguém achou graça de Lana Del Rey, de Rosa Parks, né? A famosa figura icônica que se recusou de sair do assento da frente de um ônibus nos anos 60. Lana Del Rey tava prometendo tudo e entregou nada, ainda jogou a culpa na RuPaul. A RuPaul me fez uma pergunta que eu ia fazer pra ela. Era só ter devolvido a pergunta pra ela. Na verdade ela não conhecia o personagem, né? Depois tem uma hora que ela fala que ela faz não sei o que no carro dela, saiu totalmente do personagem. A Lexi Love, que eu tava falando agora há pouco, ela é um dos poucos casos que a pessoa não sabe o que tá fazendo e fica engraçado. Mesmo assim, ainda recebe elogio. Eu cheguei a pensar que ela ia ganhar, de tanto que elogiaram a atuação dela, porque ela saiu do personagem e ainda assim ela se manteve engraçada. O fracasso da noite vai pra Suzy Tucci, que falava que era do teatro, né, que faz 30, 40 anos que ela trabalha com teatro, mesmo ela tendo 15,
e ela é diretora de teatro e não sei o quê, e ela tava falando pra todo mundo, mesmo depois do Snatch Game, ela tava falando pra todo mundo que ela ia ganhar, que ela tinha certeza que ela ia ganhar, que a noite era dela, bem delusional assim, e todas zombando dela ali na hora de se maquiar pra runway, e mesmo assim ela tinha certeza que ela ia ganhar. Mais uma que vai culpar a RuPaul também, né? No final, a culpa é sempre da RuPaul, de todas as gatas que perdem, porque elas sempre achavam que elas mereciam ganhar. Mas quem mais foi bem aí? O Pé Grande. Gente, não, você falou da Suzy Tucci, ela falou que já ganhou vários concursos interpretando essa personagem. Mais de 242 concursos, que ela tem idade suficiente pra isso. E eu pensei, gente, quem que deu prêmio pra esse personagem? Na verdade, é ela que criou esse personagem, que ela faz esse personagem desde antes de o filme existir. E o personagem do filme que copiou ela, né? Ela inspirou o personagem do filme, de tão antiga que ela é, né? Pelo menos o currículo dela diz que ela tá desde os anos 70 fazendo teatro, mesmo ela tendo nascido em 2010. Faz sentido. Outra pessoa que você ia falar era o Cupido de Ariete. É um baby! Não, o Cupido, coitado, ela não conseguiu nem responder nada, né? Ela morreu ali. E a RuPaul, em vez de fazer aquela cara feia nos bastidores, podia ter falado, né? Será que não é bom você fazer outra coisa? Porque o que você tá me falando aqui não parece nada engraçado. Mas a RuPaul só fez cara feia e deixou ela fazer mesmo assim, né? E, na verdade, tá falando do Pé Grande, que eu acho que o Pé Grande foi muito bem. Também pensei que ia ser uma bela do macaca, né? Porque eu não acho que essa bicha tem talento. E ela arrasou fazendo o Pé Grande, viu? Claro que não supera a Onyia fazendo o Ed Murphy, mas ela foi muito bem. Então acho que foi um trio ali, a Onyia, ela e a Lexi Love, que foram razoavelmente bem. As outras eu mal lembro. Lembro assim, que tinha gente que não conseguia nem responder a RuPaul. Você falou da lingerie, né? Ela não conseguia nem responder algumas horas. Então ela nem sabia o que ela tava fazendo ali, coitada. Dá o branco, né? O famoso branco. Aí as gays ficam incapazes de sequer responder e dar sequência ao programa. Mas Jules Sparkles, querida, ela é uma competição forte nessa temporada. A neta de Trinity the Tuck arrasou com o Pé Grande. Ela vem arrasando com outros personagens. Estou de olho nela. De repente, a gente falou aí semana passada que ela tem um cavadão demais. De repente, ela tem alguns ajustes pra fazer, mas é muito nova. É diferente de outras drags novas que a gente percebe que ainda tem muito que depurar. Tem muito que cozinhar em banho-maria ainda pela frente. E o cavadão às vezes seja mesmo uma marca registrada, porque o look dela da passarela essa noite, mais uma vez, é um cavadão maior de um lado do que do outro. Então talvez é uma marca registrada dela, né? Você não falou que ela é neta da Trinity? A Trinity não é o próprio cavadão, a própria xoxota do mundo? Então acho que ela tem que ter essa marca registrada também, né? De ter uma xoxota bem cavada, igual a da avó. Vó, gente, a Trinity já é vó. Fico chocada. No mundo normativo, isso jamais seria possível. Uma pessoa já ser vó e a neta dela tá ali competindo no Drag Race. Faz sentido. Porque a Sunstar é filha da Trinity the Tuck. E é um cavado intermediário. Já a neta, né, 3 gerações à frente. Então esse cavado não vai fazer sentido na nossa realidade. É o cavado de 2050, o cavado do futuro. O cavado assimétrico, muito bom, né? Será que a tendência de moda pro futuro é o cavado assimétrico? Vamos aguardar. Vamos aguardar. De Corey King eu não aguardo mais nada. Não gostei da Big Yang que ela fez. Big Yang. Chefe da máfia, desses realities. Não achei que ela canalizou muito a figura da pessoa. Acho que já vi, acho que eu não vi, mas enfim. Gostei que ela falou que parou de fumar segurando um cigarro, mas não se compara com as piadas de Jill, de Pé Grande, falando que é uma mulher, por isso que pinta as unhas, retrucando o cabelo da outra lá que a Sunstar fez, e falando... Ai, as histórias, gente, desse Pé Grande. Agora eu não vou lembrar todas. A RuPaul perguntou se ela ia na manicure, né? Por causa das unhas vermelhas. Ela falou, não, é sangue.
Também a RuPaul riu bastante essa hora. Então ela soube responder bem, né? Ela não foi pega de surpresa em nenhuma vez. Isso mesmo, essa parte do sangue. Ah, eu não pinto as unhas de ser sangue, eu sou uma mulher. Eu achei que ela foi sensacional. Foi bem párea pra Anya Nerve. Agora, a maquiagem da Lídia, eu não achei muito diferente do que ela tinha feito lá no RDR Live. Aquele vexame no papel de Golden Girls. E foi assim, né? Metade mal, metade bem. Umas duas neutras. Deu certo por conta de Alyssa Edwards. Alyssa Edwards acabou compensando ali o espaço que faltou. A única coisa que eu tenho pra falar da Lídia essa noite é um comentário que já até passou, porque ela já tá até montada. Era sobre ela desmontada. Ela tem um olhar de Twink que acabou de fugir do cativeiro, não tem? E aí a gente vê essas fotos dela com a Cor King aí pela internet. Essas fotos, elas são assim, absolute cinema, porque parece que ela tá num cativeiro, porque a Cor King tem essa cara de ser mais velha que ela tem cara, e a Lídia tem cara de ser mais nova do que né? Então parece que ela tá à força lá naquela situação com a Cor King. E aí você vê a Cor King aí no programa forçando uma barra o tempo todo, você vê que ela é capaz disso. Então chega a ser bizarro. É só isso que eu tenho pra falar da Lídia essa noite. Tem um pouco de traços de relacionamento tóxicos. Em dado momento, a Lídia falou que a Cor King ama mais o sapato do que ela, né? E ali a gente vê também um relacionamento um tanto quanto questionável, mas que também faz sucesso na ficção para filmes adultos. Ai, gays, vocês, olha, falaram essa semana aí na internet, só um adendo, né, sobre esse comentário que eu acabei de fazer, que eu não ia conseguir deixar de fazer. Falaram essa semana, num comentário aí de um post do podcast, alguém comentou assim, elas são ácidas, né, mas alguém precisa falar. Então, em nome dessa pessoa que comentou isso, eu tô falando isso também. Não dá pra não dizer. Alguém precisa falar, senão a gente, quem, né? As monetizadas, elas não vão falar, elas precisam fechar a publi, a gente tá aqui por amor. E eu já falo mais sobre isso, porque eu também amei quando Anya Nerve respondeu sobre o hotel pra Room, como Ed Murphy. Ela foi perguntada se ficava em hotel 4 estrelas ou só em hotel 5 estrelas. Isso veio de uma fala lá do Tira da Pesada. E aí ela meio que se desmonta, fala, eu fico em 4 estrelas também, eu sou uma estrela menos. Tá vendo, gente, que conselho bom? Nem tudo você precisa ser a melhor. Muito bom, né? Ela não perdeu uma oportunidade também de Ed Murphy. Sem contar que ela ficou muito engraçada, né? E o que os jurados elogiaram muito dela é que ela conseguiu manter a personalidade dela e colocar o Ed Murphy ali. Então ela acabou criando uma coisa entre ela e o Ed Murphy, você via os dois, né? E é louco quando alguém captura alguma coisa em alguém que poucas pessoas notam, né? Como, por exemplo, o Ed Murphy afeminado. Ela percebeu isso. Assim como no Brasil, quando a gente percebia que a Cláudia Raia tinha a língua presa e alguém imitou a Cláudia Raia em algum lugar, em alguma situação. Cláudia Rodrigues imitou a Cláudia Raia lá no Cacete Planeta, imitando a personagem da novela favorita. Aí todo mundo conseguiu ver a língua presa da Cláudia Raia. Exatamente, ela sempre teve a língua presa e ninguém nunca percebeu. Até que quando a Cláudia Rodrigues foi imitar ela percebeu esse detalhe, colocou no personagem e todo mundo passou a notar, né? Isso é muito bacana. Essa coisa do Ed Murphy afeminado eu achei maravilhoso, porque ele tem mesmo nos filmes mais antigos você via mesmo uma coisa assim, né? Mais açucarada. Eu amei. Gente, era difícil diferenciar o Ed Murphy da Vera Verão. A gente que era uma criança achava que era o mesmo ator que fazia os dois. E aí, tipo assim, a gente viu os adultos assistindo esses filmes de comédia e ação e tudo mais. Falava, vocês não estão percebendo? Sério, vocês não estão percebendo. Mas beleza, Ed Murphy é pura testosterona. Ele já engravidou até uma Spice Girl. Então. Padrão, né? Culpa é da Padrão. Joga a culpa na Padrão e joga a culpa na Crystal Envy de Nicole Richie. Sobre o personagem, nada, né? Ela não entregou nada. Sobre a aparência, que maquiagem é essa, gente? A garota é uma patricinha, amiga de Paris Hilton, famosa pelo reality Simple Life, lá no início dos anos 2000. E ela vem com aquela cara, mas nem quando a Nicole Richie caía de cara na bosta da vaca, ela ficava com aquela cara. Você vê, nem metade do elenco se destacou nesse Snatch Game, né? Não tem nem o que falar dessa daí também.
A outra ali também, a Lídia, ela fez o cineasta. Ai, tá tão assustadora. Ela até que começou mais ou menos, né? RuPaul deu algumas chances, mas ela não desenvolveu, não tava ali. Não, eu acho que foi só ali quando ela cumprimentou a RuPaul e depois ela nem apareceu mais. E deve ter sido muito difícil editar isso, gente. 11 pessoas, eu acho que esse é o Snatch Game com mais participantes de uma vez. Geralmente quando tinha muito, a RuPaul dividia em 2 quadros, né? Dessa vez ela resolveu colocar as 11. Eu nem sei como ficou simétrico naquela bancada. Eu tava tentando contar agora também para entender a simetria da bancada. E entendi que mesmo tendo esse elenco grande no Snatch Game, não ficou bagunçado, porque algumas estão muito apagadas, né? Não estão reagindo. Então não dá pra perceber que tem 11 pessoas, dá pra perceber que tem 5. É verdade, né? Elas foram invisibilizadas. E parece que a RuPaul tá acompanhando bem de perto, porque até a forma que distribuiu elas ali acabou criando uma ilusão, o cérebro corrigiu. Acabou que, de um modo geral, foi um bom Snatch Game. Snatch Game de temporada original, gente, não dá nem para reclamar. Vamos ver as da franquia. E no dia seguinte, todas estavam muito confiantes, especialmente Suzy Tucci, que ainda acreditava que tinha grandes chances de levar esse prêmio com aquela personagem da Pequena Loja dos Horrores. Dormiu delusional, acordou delusional, foi pro workroom delusional, se montou delusional e entrou na passarela delusional, né? Ela é muito... dava entrevistas totalmente delusional também. Essa é a noite do delusional de Suzy Tucci. 2 vitórias fazem muita diferença na cabeça da gay, né? Ela começa a se achar demais. Então ela tinha certeza que essa noite era dela, porque ela é a rainha do teatro. Ah, enfim, já falei, já tá até redundante falar dela e teatro. Ela inventou a palavra teatro. Você sabe que eu costumo comparar ela com Lazy Susan. E Lazy Susan também foi muito forte no Drag Race Down Under temporada 4. Ganhou aí várias vezes em sequência. E nem por isso ficou metida. Imagina, Lazy Susan quando tinha duas vitórias, não estava assim se achando tudo isso. Muitas vezes ela se questionava. Ela acabou mostrando, né, no final, a vulnerabilidade dela. E eu não vejo isso na Suzy Tucci. Então nunca mais eu vou comparar a Suzy Tucci com Lazy Susan. Vou dobrar minha língua pra comparar essas duas. Ai, que bom. Eu tava esperando por esse momento de racionalidade, porque é só a palavra Suzy do nome mesmo que tem semelhança. De resto, não tem, mano. Não sei porque que a senhora tava comparando. É pra decorar o nome, né? Técnica de memorização, eu entendi. Na memorização a gente faz isso, né? Relaciona uma coisa com outra. Por exemplo, Ariete com aquela saia mexicana, eu tive que ficar 4 episódios relacionando ela, assim, até eu lembrar quem era realmente Ariete. E acontecer tudo aquilo semana passada, né, que ela ganhou depois de ter sido eliminada e voltar. E aí eu falei, gente, vamos esperar tudo de Ariete essa semana. E ela com esse bebê, que só sabia falar bebê. Meu Deus do céu, aquilo foi difícil, viu? Aquilo subiu minha pressão. Ah, é muito bom você falar isso, porque no começo do episódio, né, que seria o final do episódio anterior, ela estava sendo elogiada, né, porque ela passou por toda a situação de estar entre as piores e conseguir ficar graças à alavanca e depois ganhar o episódio seguinte. Então todas estavam ali comemorando por ela ter mostrado que ela realmente merecia estar ali. E aí nesse episódio ela já dá essa balançada, né, fica meio feio pra ela, né. E eu acho que ela não teve maturidade, né, pra desenvolver o personagem. E teve uma outra coisa que aconteceu no começo do episódio, que mostrou um take da Hormona falando que ela queria que a Sam saísse, né, naquele episódio. E aí a Hormona é que foi a eliminada do episódio. Então também é perigoso começar o episódio falando, eu quero que fulano saia. E aí vai você e sai, né, naquele episódio. Ninguém mais vai esquecer disso. É verdade, e isso vem se repetindo, né? Também falaram essa semana quem queria que saísse, essa pessoa acabou amaldiçoada. Enfim, gente, são karmas da produção. Vamos de run porque Mama Ru está belíssima com esse traje de franjas douradas que se estendem ao longo do corpo dela inteiro e faz um corte na silhueta que
deixa ali um peitoral mais quadrado, pontiagudo. Eu achei incrível. Muitas vezes a RuPaul se veste fantasiada pro troféu que ela quer virar no futuro. E essa é uma das roupas que poderia ser o troféu de Mama Ru. Linda mesmo, parece muito caro, né? São vários fios, né, pendurados, e ela anda e aquilo balança. O look inteiro de fio, e é meio prateado, meio, sei lá, nossa, belíssimo esse look, eu amei, com essa peruca branca. Mas eu comecei a botar defeito na maquiagem, depois que a Kaben gravou com a gente, falou, o que aconteceu com o maquiador da RuPaul? Aí eu comecei a ver que realmente tá faltando umas coisas ali, né? Tinha um maquiador, mas a maquiadora anterior, na temporada anterior, a gente tava elogiando pra caramba, porque tinha todo um trabalho ali de luz e sombra, e agora tá, não sei, eu não devia ter ouvido o Kaben falar isso, agora eu tô achando defeito, fiquei triste. Alguém tem que falar. Será que é por isso que as pessoas não vão até o fim do episódio? Ai, afinal tem quadro novo. Vale tanto a pena, gente. Fiquem ligados. E também tem a convidada ali, Quinta Brunson. Ela é do Saturday Night Live, comediante. E as queens estavam empolgadíssimas, né? Por conta dessa convidada. Tá na bancada essa semana. Então... Vencedora de Emmy, querida. Babadeira. As queens ficaram tão felizes, né, com a presença. Foi incrível. E Ross Matthews no júri rotativo. Michelle Visage ali, braço direito da RuPaul firme e forte. Ambos belíssimos. Tô amando essa nova versão de Michelle. Usei um gif antigo da Michelle num corte. Nossa, como ela tá diferente de hoje em dia, né? A gente não percebe porque acompanha ela o ano todo ano. É porque muda diante dos nossos olhos, né? A gente vai se acostumando, mas aí você pega uma imagem antiga e fala, nossa, quem que é esse Tonhão? Ela tava gordona, né? Assim, nada contra pessoas gordas, é só uma comparação mesmo, tá vendo? Não pode nem comparar mais essas coisas. Agora a audiência tá melhorando, eu tenho que controlar minha língua. Mas realmente ela tirou os peitos, agora ela tá mais magra, ela usa mais aplique, antigamente ela não usava tanto aplique como agora. E hoje ela tá belíssima porque ela sabe que não tem chance de cair na água porque acabou o badunca-dunca, né? É Thick and Juicy que fala. Nossa, como a Michelle tava Thick and Juicy. Mas vamos pra esse run, gente. Categoria unhas. Porque se você não está com unha, você não está fazendo drag. Ou então enfia uma luva nessa mão. E a primeira a entrar é a Casey Forgot. Ela vem inspirada em canivete, como se unhas fossem canivete suíço. E cada unha tem uma função ali entre várias pazinhas, saca-rolhas e faquinhas e tesourinhas, que ela desmontou um canivete inteiro e colou ali. A roupa, belíssima. Eu acho que eu nunca vi a Casey Forgot tão bem vestida quanto nessa run. Então, não vou falar nada. Ela foi bem neutra no Snatch Game. Ela passa tranquilo. Pra mim, ela tá salva. Pra você ver que ela não trouxe bons looks de casa, né? Porque se esse é o melhor que você viu até agora, se bem que a competição mal começou. Mas, assim, é uma noite salva, né? Ali no Snatch Game ela não foi a pior, foi salva. E o look também salvo. Eu gostei do tecido, parece metalizado, né? Mas eu não perdoo o drag de calça, então... Mas vamos dar um 7 pra ela no look. Esse tecido é muito bonito. E eu gosto de verde musgo, né? A Michelle já não é muito fã quando vai puxando mais pro mofo, como ela diz. Mas em seguida vem Suzy Tucci. E ela vem como a mulher da máscara de ferro. Muitos pregos, porque prego e unha tem o mesmo nome lá, nail. E aí ela quis fazer uma brincadeira com isso. Ela começa invertida, então as máscaras estão na costa, parece que ela tá de frente, mas ela tá de costa, e aí ela vira e serve esse carão. Com esse olho, né, que ela maquiou usando a colher, então ela passou a colher deitada em cima, e 2 vezes em pé de cada lado, no olho pra baixo, que a parte de baixo é como se fosse o nariz do palhaço. E a parte de cima é aquela cara de vampirachan que ela fazia, que eu falava. Não vou falar mais o nome da australiana. E... ela serviu uma coisa meio armadura, né? Meio cobre, oxidado. Suzy Tucci estava beirando o cosplay, mas ainda assim drag, porque tinha um ponto focal no rosto e o rosto estava bem drag. Muito bom, era isso mesmo. Então, eu vi muitos elogios em relação a esse look,
Mas eu fico pensando agora, quem elogiou o look viu o Snatch Game, viu o episódio inteiro? Porque pra mim, apesar desse look, depois daquele Snatch Game, ela tá entre as piores da noite, tá? Me desculpa, porque ela foi pior até do que a bunda peluda no Snatch Game. E assim, o look bacana. Mas a gente vê que esse look nem dela é um look emprestado, um look que alguém fez pra ela ir pro programa, porque nem tem a ver com a personalidade dela, nem com a drag que ela faz. Então tá bem diferente do que ela é, tá salva, porque o look realmente é bonito. Ela disse que tá falando de um aparelho de tortura aí, né, de uma máscara de tortura e tudo mais. Então assim, é um look bonito, mas não é a Suzy Tucci e não é o suficiente pra esquecer o péssimo Snatch Game que ela teve essa noite. Sorry. Nota 7 pra esse look. Na cabeça dela, ela tá arrasando, né? Então, na imaginação dela, no mundo do campo mental dela, tá tudo bem, ela não vai se sentir ofendida com nada disso, gente. E a próxima é Lexi Love, que vem bem garota, com cabelo bem comprido. Ainda que não saiba, servindo Iemanjá, sim. Eu adorei as unhas, cheias de penduricalhos e valorizando bastante o corpo. Eu amo a Lexi Love, gente. Ela é muito coração. A gente não costuma ver muito essa personalidade pra drags assim, né? Pra mim, a Lexi Love é tipo uma Sasha Colby já, mas nem ela se vê assim. Então eu acho o máximo, vivo por isso, amo ver ela desfilar. O look tava um pouco simples, mas tinha um cabelão, um picumã com mais de 1 metro, deixando bem claro que assim, tem uma coisa bem drag se destacando. Meu vestido não precisa ofuscar tudo. E foi uma noite boa pra ela também, ainda que ela não saiba, porque ela tá desesperada com o Snatch Game. E sim, toda a bancada de jurados assistiu o Snatch Game quando vê o desfile. De todas que desfilaram até agora, ela é a melhor do Snatch Game. Ela tá fazendo Cher, né? Uma Cher bem prostituta. O cabelo não tá no cu, não. O cabelo tá lá na panturrilha, quase no calcanhar, um cabelo imenso, belíssima, mas é uma Cher prostituta, né? Nas unhas dela tem estampas da Cher em todas as unhas, e ela fez uma brincadeira de Cher, ela se apresentou como Cher, né? Mas graças ao Snatch Game, ela não merece críticas, não. Dá 7 pra ela também, vou dar 7 pra todo mundo, sabe? Pelo menos ela tá vivendo o momento, né? Se fazendo presente, mostrando que é real. E os jurados não gostam muito quando a drag é muito contida, ou quando a drag é muito polida, quando a drag é muito perfeita. Se eu estou falando de perfeição, eu estou falando de Sanstar. E ela vem com um vestido belíssimo, né? Bem fashion. Não vou falar high couture, porque high couture tem que ser feito à mão. Mas ela faz uma brincadeira aí com plásticas, que a gente já viu em outras drags, em outras temporadas. Mas tem uma silhueta diferente o vestido. Então eu acho que vale a pena apresentar esse look pro mundo, sim. E eu achei que ela foi muito bem. As unhas eram de seringas, né? Fazendo uma referência ao Botox. E ela fazendo essa coisa do culto à beleza. Ela sabia que Beleza Fatal estaria passando no Brasil quando o programa fosse ao ar. E também a substância, né? Então, amiga, já vimos isso antes, não é novidade. Mas é uma história bem contada, tem todas as seringas na unha ali, bacana e tal. Então, assim, pra mim é digno de ser salvo, pelo menos. Não sei o que vai acontecer, mas até que ela contou bem uma história, né? Só que eu acho que ela foi muito mal no Snatch Game, né? Então ela tá correndo sério risco essa noite. Vamos ver. Dá 7 pra ela também. Até que ela não foi tão mal no Snatch Game. É claro que não dava pra ofuscar as outras que estavam indo muito bem. Mas ela se manteve no personagem, ela vendia os produtinhos igual fazia na TV. E sempre muito bonita, né? Essa coisa do lubrificante nos dentes pra manter o sorriso sempre constante. E ela é muito perfeita. Ela escolheu esse sapato a dedo. E a maquiagem tava bonita, tudo muito no lugar. Realmente não dá pra ver defeito na Sanstar. E isso deixa a Michelle Visage louca. Mas antes de chegar lá, vamos passar por Lana Del Rey, que deixa eu louca.
Lana Del Rey serve um colar de pérolas e um vestido que sim, já foi usado em uma Fashion Week da vida por aí, que parece que os dedos estão abraçando o quadril, mas eu acho que Lana Del Rey, ela está sempre em busca do próprio quadril. Ela não sabe onde está a cintura dela. Ela tá muito pra baixo da cintura dela. Quando ela vira de costas, dá pra perceber. Quando a gente lembra de semana passada dela com aquela faixa, que deixou até a Raja e a Raven em pânico na semana passada, a gente vê, gente, a Lana Del Rey, a cintura dela tá em outro lugar. Somente Sônia Braga pode ajudar a Lana Del Rey a encontrar a própria cintura. E, mais uma vez, o acabamento eu achei que não tava dos melhores, não. Ela coloca um medalhão aqui, deixa um vestido meio soltinho ali, mas a gente espera muito mais, né? Muito mais adorno e muito mais look. Agora, a questão de apresentação é uma supermodel. Então, ela sabe desfilar muito bem e ela sabe encantar os jurados com a sua feitiçaria. Nossa, quantas palavras para um look de uma noite tão ruim, né? Então, ai, Mona, não tem mais o que falar, já falou tudo, não tem o que falar. O look ela dela... deve ter uma fanbase forte. Você não vai querer enfrentar a fanbase de Lana Del Rey. Gente, eu tô enfrentando qualquer fanbase, eu tô tentando sair do flop, tô brigando com quem for preciso pra isso. Eu só não achei a pessoa certa ainda pra brigar. Então, o look não é ruim, acho que é um dos melhores looks que ela teve até hoje. Ela tem esse problema de cintura mesmo. O look não parece barato, parece caro. Ela não vende de uma forma barata, ela vende muito bem, ela desfila muito bem. Mas, ainda assim, ela corre sérios riscos essa noite, porque lá no Snatch Game ela nem apareceu. E quando apareceu foi pra contrariar o personagem que ela criou. Enfim, nota 6 pra ela. Traz a próxima. Realmente, ela poderia ter desenvolvido tão bem a personagem, se ela conhecesse um pouco mais, se ela conversasse com a Anya ia dar dicas maravilhosas pra ela. Anya não, Anya Nerve, que não é a próxima, porque a próxima é Cory King. Cory King, gente, me decepcionou de um jeito com esse look de Mimicon, que eu pensei, ela vai ter que dublar. A Cory King já não tinha ido bem nesse Snatch Game. Ela vem aí com as listras, um ar meio parisiense, e brincando de fazer mímicas com as mãos, porque ela tem as unhas bonitas, mas ela não vai colocar nada diferente nas unhas. E aí eu achei que ela fugiu muito da categoria. Eu achei que ela fugiu muito da categoria mímico até. Eu achei que ela tava completamente fora da dimensão nesse desfile. Fugiu da categoria drag também. São todas as categorias, então ela fugiu. Aqui ela fala que a unha dela é francesinha, né? Ela tá de francês, mímico ali e tal. Mas ela podia ter uma unha longa, pelo menos, pra mostrar a francesinha. A câmera tentou dar bem um zoom na mão dela pra não gongar demais, porque ela não tinha nem unha. Tem nem base na unha que ela tá usando, não tem nem brilho. Horrível, não cumpriu mesmo com o desfile. Parece que ela pegou uma roupa velha da irmã dela e tá reaproveitando. Horrível esse look, horrível, péssima noite pra ela. Por mim, eu quero que ela duble, quero que ela vá embora hoje, já que ela deseja tanto mal dos outros. E olha só que engraçado, no começo desse episódio, ela tava descrevendo as outras queens, e a gente ouvia ela falando, parecia que ela tava falando dela mesma, né? Das queens que acham que são grande coisa, mas ela tá de olho que não é tão grande coisa assim. E toda semana Cory King vem servindo mal com L e mal com U. Vamos pra próxima? Crystal Envy. Ela quis fazer a mulher lobisomem. De repente, ia ser bacana ter visto isso no Snatch Game do lado do pé grande, né? Ela ia ter mais enredo ali pra desenvolver, diferente da Nicole Richie que ela entregou. E ela vem aí com essa prótese na sobrancelha, que deixou ela bem the best, como diz a Alyssa Edwards. E ela é sempre muito bonita, princesa. Então ela tava se arriscando nesse look, né? Tinha ali no sapato as unhas gigantes saindo, imitando um pé de lobo. O look também tinha bastante pele, tava bem distribuído, muito preto, mas eu fiquei meio incomodado. Eu não sei se é o calor, assistir isso nesse calor. Eu não sei, eu não consegui me divertir tanto quanto os jurados vendo o look dela. Tá pior do que o anterior ainda, eu não dei a nota
nota do look da Cor King, emprestado lá da Plain Jane. Aquele look lá, nota 4. Esse tá pior ainda, esse dá pra dar um 3, com dó dela, porque tá artesanal, tá esfarrapado, tá vagabunda, a maquiagem tá horrorosa, ela não acertou nem na drag, nem na besta. Aí ela chega agachada, ela sai agachada pra tentar vender o personagem. Horrível, um look horrível, uma péssima noite. Ela tá horrorosa. Por mim, ela também pode dublar com a Cor King, pode ir embora com a Cor King. Misericórdia, que bicha feia. Nota 3 essa passarela aí. Que desgraça. Gente, que perigo, né? Porque ela tem um histórico muito bom. Ela tá entre as 5 melhores competidoras dessa season. Então é estranho que algumas pessoas veem isso, outras pessoas não veem. É um novo vestido azul, preto, branco, dourado. E a próxima é Juice Sparkles. Ela que se destacou como pé grande no Snatch Game. Ela vem com um look bem cavadão. A gente só percebe o cavadão. E ela costuma cobrir um lado e deixar o outro, então fica parecendo mais distorcido ainda, né? E aí ela faz uma coisa meio cromada, as unhas bem compridas. O que é aquilo? É tipo uma garrinha de Lego, de pincel de maquiagem? Não entendi muito o que ela tinha ali nas pontas das unhas, mas era uma coisa meio ciborgue, meio robótica, então tava dentro do tema. Alguns volumes de um lado do ombro, outros de um lado do quadril, mas Juice Sparkles eu acho que ela entrega muito, viu? Ela tá até melhor que a Crystal Envy nessa competição. Entrega muitos maiôs de laterais cavadas, né? Porque eu tô lembrando de quando eu reparei que era cavadão, é um look que ela construiu ali nos bastidores e imitava isso aí, né? Tem uma proporção, tipo, do lado esquerdo em cima ela tem um volume no ombro, né? E do lado direito ela coloca um volume na cintura. E aí, aonde não tem volume nenhum, ela mete um cavadão que começa na axila e termina na perereca. Tá salva, né? Porque o look não tá ruim, o look é bonito, mas ela só usa esse tipo de maiozinho cavado, é isso? Ela já usou vestido, eu preciso de ver ela usando outra coisa, porque agora eu só vejo esse cavadão. E você perguntou o que ela tem na ponta das unhas, é pra imitar uma mão de ciborgue mesmo, né? Uma mão robótica. E ali é tipo os dedos, né? Como se fossem tipo mais fino na ponta, médio no meio, enfim. Aqueles robôs que mexem em planilha, que fazem cirurgias e precisam de dedinhos bem pequenininhos, compridos, né? Entendi. Mas você sabia que elas podem levar moldes? E a Juice Sparkles deve ter esse molde cavadão. Então ela já tinha feito nessa produção e acabou usando o desafio de costura também. Já tá virando marca registrada dela, gente. É um novo tuck para um novo mundo. É isso aí, se não for, avisem ela que ela está ficando famosa pelo cavadão lateral único que ela tem, que é desproporcional não, desculpem, assimétrico, para ela garantir, registrar isso, que o futuro dela tá aí, o futuro do mundo tá aí nesse cavadão, nessa virilha socada. E assim, Juice Sparkles brilha por mais uma semana. Em seguida vem a Lídia. Gente, eu gostava tanto da Lídia no começo, mas não consigo gostar mais. Ela vem aí com um look que mostra essas mulheres que deixaram a unha crescer a vida toda. Só que a gente que tem Zé do Caixão na cultura popular do Brasil, não porque seja a minha pátria é a casa de imigrações e do pão nosso onde Deus der. Mas eu achei essas unhas muito molengas, são umas mangueirinhas. A unha do Zé do Caixão não balançava desse jeito, nem daquele pessoal da Estranha Obsessão que deixava as unhas crescerem, depois nem conseguia andar porque eram as unhas do pé. Ai meu Deus do céu. Ponto para as mãos de boneca na cabeça. Eu adoro quando tem uma coisa meio capa do primeiro álbum de No Porn, Liana Padilha, que Deus a tenha. E eu gostei dessas mãozinhas que ela fez, umas mãozinhas meio monstrenga, com garrinhas, com unha também, em volta do rosto, ainda que cubra um pouco os olhos, mas eu gosto da maquiagem da Lídia. Então assim, do pescoço pra cima tá bom.
do pescoço pra baixo, esse vestido não conseguiu me enganar, que é um vestido de uma mulher rica. Então, eu já acho o contrário. Eu acho que isso que ela carrega na cabeça, imitando o braço de boneca, tá horrível, artesanal, vagabundo. Tampou metade da cara dela de graça, à toa, de bobeira. Agora ali, as unhas longas, imitando uma unha crescida. Ai, se balança, se não balança, nem vi. Mas vi essas garrinhas em volta do rosto dela, nessa coisa artesanal bem barata. Então, não sei o que dizer dela não. Eu só vejo o garoto que acabou de fugir do cativeiro. Ela tem cabeças bonitas, mas ela não prestou atenção na sombra. Então ela costuma colocar muita coisa que ali na luz do palco vai fazer uma sombra, vai amplificar e vai cobrir mais ainda o rosto dela. Teve uma vez que ela usou um chapéu que ficou parecendo a Melania Trump no dia da posse. E a próxima é a Ariete, que ela vem com 4 braços. Ai, gente, que inveja de quem tem mais de 2 braços, né? A gente bem que podia ser assim nesse planeta. E a Ariete vem servindo esse sonho. Apesar que o pescoço ficou um pouquinho fora, não vou encanar com isso. Vou prestar atenção no sapato, que tá muito bonito. Esse veludo molhado prata, eu acho que combinou muito com a proposta que ela tava querendo servir no look. As joias nas unhas. Tava entregando uma fantasia do mundo de Down, lá dos gnomos e dos duendes, e eu vivo por isso. Foi um bom desfile para Ariete, até porque ela sabe que ela não foi tão bem com Baby! Era só um baby! Ai, eu sou um bebê. É a mesma que falava, eu quero fazer caicai. Será que já fez, gente? Porque, ó, a Lídia foi fazer, tá presa até hoje no cativeiro. Coitada da Lídia, eu tenho... É um fetiche, viu? Tô pra falar que essa coisa de baby que ela sabe fazer, que ela se orgulha de fazer, é um fetiche. Ai, o que não é fetichizado no mundo gay, meu Deus? Então, vamos lá. O que eu tô pensando aqui? Ela faz muito bem essa coisa de pintar a cara, percebe? É ela que tava verde semana passada, né? Que se deu muito bem com o look lá de fundo do mar, o primeiro look dela. E hoje ela veio com a cara prata e a roupa prata. E ela não... Ela fez o peixe também, né? Ela não foi tão bem no peixe. O peixe leão que ela fez semana passada, a maquiagem da cara não tava tão boa. Mas ela sempre se arrisca fazendo essa coisa de pintar a cara, né? E isso é muito diferente, é um baita de um diferencial. E você comparou ela aí com a Dawn, né? Do universo de Dawn. E eu acho que no universo de Dawn ela é ser superior, sabe? Ela mostrou aí que o universo de Dawn pode ser muito melhor, muito mais bem executado do que Dawn fazia com aqueles lençóis de vovó. Então ela tá de parabéns pelo look, apesar do pescoço de fora ali, de não ter tomado cuidado com aquilo, com aquele detalhe. O resto da roupa tem muitos detalhes. Está numa hierarquia mais elevada no mundo de Down. Adorei isso, faz sentido. E na semana passada era azul, você falou verde. E aquele peixe, a roupa era muito bonita, a maquiagem a gente achou estranha, só que depois ela postou essa montação produzida de outra forma, com a maquiagem que ela fez no tempo que ela queria ter feito. E tava muito bonita, tava bem diferente da maquiagem que ela mostrou no desfile. Com a maquiagem que a mamãe fez, né? Fazer em casa com a mamãe ajudando fica melhor. Sei bem, truque danadinho. Mas enfim, você falou da matiz, que ela tinha que melhorar na matiz, né, da maquiagem. E ela tem essa audácia de pintar a cara, é uma das poucas dessa temporada que tem essa audácia de pintar a cara. Eu gosto muito da Ariete, essa coisa aqui em gênero, essa figura não humana que ela apresenta pra gente. Sempre traz uma nova faceta, um novo olhar, uma nova perspectiva. Mas vamos pra próxima, que é Onia Nerve. E ela quis fazer um look de manicure do gueto dos anos 90. Uma coisa aí com shows de cabelo, como se fosse TLC, né? Eu achei meio TLC. E tinha unhas penduradas no cabelo, né? Então foi uma forma inteligente também de usar o material para criar outros tipos de adornos. E as unhas longuíssimas, de 6 centímetros, mais pingente pendurado. Um look todo branco, azul, com o próprio nome escrito na camiseta. Eu gostei, eu achei Benji.
E eu quero saber mais, assim, que mundo é esse que Anya Nerve nos apresenta, porque os jurados entenderam na hora. E os jurados ficaram até, assim, familiarizados com tudo, com uma certa nostalgia dessa época. Então eu quero conhecer essa época melhor. Amanhã estarei revisitando todos os clipes de Salt and Pepper. Eu falei em pintar a cara agora há pouco, mas a gente tinha aqui uma competidora que pintava a cara muito, né? E foi embora logo no começo, a cubana. Você lembra dela? É aqui nesse mesmo programa, não é? Porque o programa tá tão longo. Sim, a Luck Stars, a primeira eliminada. É que o programa tá tão longo que parece que foi em outro programa, mas ela chamava mais atenção do que todo mundo no Meet the Queens e já foi embora. A Anya no Meet the Queens você não dava nada e ela tá aqui, ó, semana após semana se provando. Hoje teve uma excelente noite. Eu vi ela entrando na passarela, não vou negar. Me trouxe uma lembrança de drag queen brasileira, sabe? Soluções que drag brasileira dá pra fazer um look. Me arremeteu a isso um pouco, assim. Não tô dizendo que é barato, tô dizendo que é baixo custo, porque elas próprias falam, né? Ah, não temos os materiais em mãos que as outras têm. Então, ela me arremeteu a isso nessa noite com esse look. Não achei um look caro, não achei que é o melhor look da noite, mas ela está na sua melhor noite. Então, não vou criticar o look, até porque os jurados entenderam muito bem. E se ela vendeu para os jurados, quem sou eu para falar mal de Anya? Olha, desde o Meet the Queens, esse nome já era dito assim. Anya Nerve. E realmente, ninguém tinha dado nada, mas eu fiquei muito animado por achar que ela parecia Kennedy Davenport. Não parece, mas eu também mereço pra minha vida. Amo Anya de paixão. E eu ia falar outra coisa dela, gente. Esse look, você comparou com drags brasileiras. Você veria um look desse na novela Trans Brasil, sucesso no YouTube? Não, porque elas não conseguem nem se montar desse jeito tão bem. Mas eu viria no Drag Race Brasil 1. Eu vi coisas assim no Drag Race Brasil 1 e talvez vou vendo 2. Soluções assim, sabe? Ah, tem um algodãozinho aqui, vou fazer isso, entendeu? Não é rico o look, mas ela deu uma boa solução e tá bem montada. E os gringos gostam, né? Tanto é que Drag Race Brasil está sendo gravado para uma nova temporada e o gringo quer ver mais, gente. Mas a gente chegou no fim do desfile. Restam aí o feedback dos jurados, o Untucked, que elas vão ali atrás falar sobre o programa. E quando eu vi entre as salvas a Corey King, eu já pensei, Mama Ru está querendo tocar o terror. Mama Ru não gostou de como o programa começou no andamento dos primeiros episódios. Tá querendo balançar, dar um choque de realidade nessas queens. Nenhuma está a salvo. Eu não entendi nada, Corey King salva. Não entendi nada, Suzy Tutti salva. Mas aí é uma questão minha, uma implicância pessoal minha, né? A RuPaul não tá dentro do meu cérebro, ela nunca vai deixar ali as drags que eu quero. Então, Mama Ru que sabe, Mama Ru que decide. Esse é o mantra. E eu não vou questionar as decisões de Mama Ru, não. Sabe por quê? A vencedora dessa semana especial com Snatch Game é ninguém mais, ninguém menos que Anya Nerve. Ai, gente, que delícia. Segunda vitória de Anya. Ela já podia ter até 3 vitórias, porque ela tá indo muito bem na competição, pra surpresa de todo mundo. Eu fico super feliz por Anya Nerve. A Anya tá dando um balão nas outras, hein? Não que ela fosse desacreditada, porque ninguém tem coragem de desacreditar ela na cara, igual faziam com a Hormona, né? Que falava que ela era até nojenta. Mas ninguém desacreditou ela, mas mesmo assim, ninguém tava apostando tanto em Anya. E Anya tá aí, ó, semana após semana, ganhando. Ela agora entrou na galeria das 2 vitórias. Parabéns pra ela. Foi uma grande noite pra Anya Nerve. Lembrando que até a convidada, a Quinta Brunson, falou que poderia... Olha, meus cachorros ficam animadíssimos. É a Anya, gente. É a Anya.
tá começando uma tempestade de tanto que eu falei o nome da Onia. Então se tá fazendo muito calor aí e vocês querem uma chuva, começa a entoar esse mantra comigo. A Quinta Brunson, do Saturday Night Live, falou que a Onia poderia apresentar o Saturday Night Live. E isso é muito curioso porque a Onia apresentou o RDR Live, que é a paródia do Saturday Night Live da RuPaul. E isso foi incrível por si só. Ali eu já vi que o prêmio ia cair na mão da Onia Nerve mesmo. E acabou sobrando pra Crystal Envy dublar com Lana Del Rey. O único adendo que eu esqueci de falar foi sobre a crítica da Sunstar, perfeita demais. Você acha que é uma crítica válida, vindo de uma pessoa que sempre faz esse tipo de crítica? Já dá pra esperar? Então, eu acho que essa crítica aqui nesse caso não é nem perfeita demais porque ela é linda, maravilhosa em todos os fundamentos. Eu acho que ela passa a impressão de estar preocupada em estar muito bonita e muito perfeita, e isso acaba tirando a naturalidade dela. Eu acho que é isso, sabe? Meio engessada. E ela acaba ficando... A Lil tinha essa preocupação no olhar, né? A gente via a cara da Lil, ela tava sempre com uma cara meio preocupada, mas não era perfeita demais. Era como se ela estivesse preocupada demais ou não querendo estar ali. Então acho que às vezes elas entram na própria mente, deixa um determinado sentimento ser maior do que a própria imagem delas, e eles conseguem capturar isso. Não sei se é um nervosismo que ela passa, se é uma soberba. Eu acho que no caso dela é um gesso mesmo. Pra mim ela é engessada, sabe? Não é perfeita demais não, ela é engessada mesmo. E acho que isso vai tirando a atenção dos jurados, porque eles não estão pedindo uma coisa diferente, ou que ela se solte um pouco mais, e não estão vendo essa vulnerabilidade e vão acabar se livrando dela, porque eu tô vendo que nessa edição aí, qualquer pessoa pode ir embora a qualquer momento. Os jurados não têm sentimentos nem apego por ninguém. Ai, mas eu comecei a ficar apegada com a Sunstar. Eu achei que ela conseguiu se diferenciar da Crystal Envy, já que ninguém tava conseguindo diferenciar uma da outra. E ela é sim muito perfeita, ela se leva muito a sério, e ela é muito confiante. Também não acho que ela é muito igual a Lil, assim, que fica perdida e contida. Eu acho que ela fica atrás de uma máscara, assim, né? De uma postura, de um pedestal. E isso também é uma forma de defesa e é uma forma de se destacar, porque ainda são 11 drag queens nessa competição, gente. Eu já falei do lip sync, quem sobrou pra dublar, porque eu queria preparar vocês pro choque, né, gente? A Crystal Envy ter que dublar com a Lana Del Rey foi muito injusto. Crystal Envy foi mal, mas ela não foi tão mal assim. Tinha ali mais umas 2, 3 que poderiam estar no lugar da Crystal Envy. Eu acho que é porque a Crystal Envy, ela foi mal no Snatch Game, ela foi mal na passarela, né? O que ela foi querer ver com essa pelúcia de loja de artesanato? Ela não podia ter vindo com esse look, mano. Ela pediu pra dublar essa noite, né? Mas você tem razão. Tinha mais umas 2 ou 3 que podiam estar ali no lugar dela. Não necessariamente ela, mas ela é muito boa, né? Você acha que ela não vai comer a lingerie com farofa agora? Ela come a lingerie e fica, já que ela é tão perfeita assim. Eu imaginei, porque a Lana Del Rey já estava dublando desde a semana anterior, né? E já estavam criticando ela há muito tempo. A própria RuPaul falou isso pra ela no workroom. E a Crystal Envy tem um histórico muito bom, muito forte. Então eu achei que ela entregou um show bacana. Achei que ela se atrapalhou um pouco quando ela entrou ali no meio das pernas da Lana Del Rey. Mas achei que Lana Del Rey entregou demais também. A gente já viu bastante lip sync da Lana, mas a gente nunca tinha visto um lip sync da Lana como o dessa semana, minha gente. Ela abria as pernas lentamente, ela pulava pra trás, ela pulava pra frente, ela desfilava, a peruca caía no chão, ela pegava a peruca, colocava de volta na cabeça e todo mundo comprou. Fica Lana Del Rey e sai Crystal Envy pra provar que a RuPaul tá metendo louco. Sim, todo mundo ficou muito chocado com essa eliminação, porque a Crystal Envy, como eu venho dizendo, é uma das drags mais fortes da competição. E ela perdeu pra Lana Del Rey, que está se transformando numa lip sync assassin. Que é isso? A Lana Del Rey vai tirar todo mundo do lip sync? Temos uma nova Alyssa Edwards? Nossa, uma nova Alyssa Edwards, meu Deus. Então, quando a peruca caiu ali, eu lembrei do livro de regras do
drag perfeito de Miranda Lebrão, né? Regra 11, regra 16, não me lembro agora, mas assim, caiu a peruca, você perdeu tudo. Então eu imaginei que por ela ter perdido aquela peruca ali, ela não ia ficar, mesmo ela estando fazendo jus à questão de ser longilínea, né? Ali eu entendi, falei, nossa, ela é longa mesmo, porque ela levantava a perna e dava um espacate lá do outro lado do palco. E o palco é grande, hein, viado? Hoje a gente entendeu por que esse palco é grande. Ela foi lá no fundo, voltou, deu o nome, a outra trancou ela. Mesmo assim, ela, tipo, parou, olhou pra outra, o que você tá fazendo? E falou, você quer luta? Então agora eu vou lutar. Foi aí que a peruca caiu. Mas quando ela pegou a peruca e botou de novo na cabeça, e a RuPaul morreu de rir, eu pensei, acho que o livro de regras de Miranda Lebrão não está sendo usado aqui nessa edição. Vamos perdoar essa perda de peruca, até porque ela recuperou a peruca, e vamos valorizar a dança desse viado. O que ela fez com esse corpo longo dela hoje, né? Ela apagou a outra. Não tinha como a outra ficar, Mona. Não tinha. Sinto muito. Eu sei que você preferia a Envy quê? Envy Cristal? A Crystal Envy. Não, mas eu não faço muita questão da Crystal Envy. Já vou começar a defender a Sunstar, eu vou ter que soltar algumas mãos. Elas são tão parecidas que você fala Crystal Envy e Sunstar, eu penso, meu Deus, quem é quem? Igual quando fala da Josie Sparkles e a Ariete, eu fico pensando, meu Deus, quem é quem? Eu nunca sei. Mas a lingerie eu sei quem é. E ela deu o nome hoje e fez por onde ficar. Embora nem ela tivesse acreditado. E detalhe ali no final, todas as gatas com cara de choque, porque elas não imaginavam que a lingerie ficasse e que a outra saísse, né? Então, parabéns pra ela, porque eu imagino o afronte agora, na próxima semana. Gente, ela ficou gigante nessa performance. Maior até que a mãe dela, Lux Lauren London. E a gente sabe que a RuPaul ama quando vê alguém que parece ela no passado, nos anos 70. Estilo top model, bem comprida, com pernas por dias. Então espero que Lana Del Rey meio que acorde pra competição. Tenha um material melhor pra apresentar na questão de looks aí pra próxima semana. Porque a próxima semana é musical, né? Você viu que é uma mistura de Wicked com Mágico de Oz. Adam Lambert estará entre os convidados. Elas vão ter que interpretar, cantar e dançar. E se a Lana Del Rey não conseguiu passar pelo Snatch Game, já vem aí tropeçando competição. Agora ela vai ter que provar tudo, nem que seja com pura dança. Já fiquei com medo pela Lexi, porque alguém fez uma crítica ruim e mostrou a cara dela triste, mas eu não acredito nesses cortes. Eu sempre penso que eles misturam ali as imagens pra gente não entender o que vai acontecer, então eu tenho esperança que não seja com ela. Tomara que não seja com a Lexi Love. Não será. Se Deus quiser, não será. E Deus é Sasha Colby. Elas são muito parecidas, mas é como eu disse, né? A Lexi Love, ela é tão kumbaya, ela é tão mãe, ela é tão carinhosa. E geralmente a gente vê uma drag fierce como ela, a gente pensa, nossa, essa daí não deve cumprimentar ninguém, vai passar reto, vai humilhar todo mundo. E não, ela é um amor de pessoa. Então eu torço muito por Lexi Love também. Essa semana foi difícil pra ela. Ela foi mal no desafio, foi tão ruim que deu a volta. Os jurados amaram ver ela sofrendo ali no desafio. E quando ela fica, nossa, ela comemora como se ela estivesse ganhando, né? Então, eu gosto disso. Ela tá se transformando numa protagonista pra mim. Eu vi como ela é boazinha, coração puro, o dia que mancharam a lona dela. É muito boazinha, um amorzinho. Gente, ela perdoou no dia seguinte, ela até pediu desculpa por ter exagerado na reação. Ai, quem nunca exagerou na reação, não é mesmo? Mas vamos pro momento mais esperado desse programa, que é hora de eleger a drag da semana. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a Ai, drag meu da Deus. semana? Quem será que é a drag da semana no meu coração, se não Onya Nerd? Eu vivo por ela, torço muito por ela, sou da torcida de Onya, assim como Angélia Paris Van Michael, que eu sempre defendi que ela deveria ser a vencedora do All Star sim, e assim foi feito.
E agora a gente tem isso, né? Agora a gente tem a era de Onion Nerve. Mesmo que ela não ganhe a competição, vai ser um nome que eu nunca vou me esquecer. Imagina fazer tudo que ela faz e ainda se chamar Onion Nerve. A RuPaul precisa de adotar o seu jeito de falar o nome de Onion pra ela ficar maior do que ela já é. Então, amiga, eu não pensei na minha drag da semana. Eu cheguei aqui, tô até agora sem saber em quem votar. Mas eu acho que não tem outra não. A gente já elegeu ela drag da semana aí durante essa temporada. Vou ter que eleger de novo. Vou votar na Onion, porque não tem como votar em nenhuma outra. Tô rezando pra começar uma outra temporada pra ter mais drags pra escolher, viu? Se tem outra, o nome dela é Alyssa Edwards. E só. Alyssa Edwards arrasou nessa competição. Adorei o jeito que ela saiu do workroom, falando don't fuck it up e essas coisas todas. A gente já começa a pensar, será que a RuPaul está vendo qual drag poderia ocupar esse papel depois da 20ª temporada, quando ela não quiser mais apresentar? E eu acho que a Alyssa Edwards conseguiria fazer esse papel muito bem. Eu acho que a RuPaul já tem aí mais de 6 nomes pra substituí-la quando ela não quiser. Eu já cheguei a pensar também que essas participações aí é pra fazer esse tipo de teste, mas não é necessariamente por isso, né? Acho que é pra valorizar a coroa que ela ganhou no Global, colocaram ela lá na Espanha, na final, no teatro. Acho que é uma forma de manter aí a imagem dela, né, na memória da franquia, do público da franquia, e de mostrar a grandiosidade que foi a competição que ela venceu, né, fazer ela aparecer bastante. Afinal, é uma rainha global, né? Ela chegou na premiação da Espanha, ela tem feito suas turnês lá e cá, então acho que ela representa o programa. Hoje ela é a cara do Drag Race e ela faz isso muito bem, uma verdadeira embaixadora. E o que mais eu tenho aqui falando de Drag Race? Drag Race Brasil. Saíram novos rumores, nada é confirmado, né? São algumas fontes, alguns boatos, as pessoas tentam fazer um aparato de tudo. Mas assim, não vou contar muito de tudo que foi exposto. Vou contar de um item que me chamou muita atenção. Entre os convidados, temos Fontana, brasileira que participou na Suécia. Keiona, brasileira related, né? Que ganhou na França. Kelly Hilton, brasileira que participou da Alemanha ou da Itália. Melissa Bianchini, que participou da Itália, Victoria Shakespeare da Alemanha. Então Kelly Hilton é a Alemanha também. Gente, lembra quando chamavam de invasão brasileira? É, né, Mona? É migração, né? Nós brasileiros estamos no mundo inteiro e por que não na arte drag, né? Que bom que lá fora elas podem continuar exercendo a arte drag, né? Não sei se elas viajam, migram pra isso, mas que bom que elas têm espaço para aparecer. E tomara que se confirme esses boatos, né? Vai ser muito legal ver todas elas. Até tava imaginando que seria uma boa justificativa para gravar na Europa, né? Porque pega todas elas lá. Então, talvez tenha sido levado lá para Portugal para ficar mais fácil para elas fazerem o translado. Não seja nem uma questão de estúdio, não. Se elas aparecerem, é claro, vamos aguardar, né? Eu vivo por elas. Eu lembro que quando elas estavam em exibição, a gente falava que dava pra fazer uma temporada de Drag Race Brasil só com elas, que se destacaram tanto em outros países e entregavam muito bate-cabelo também, né? Entregava uma drag clássica que a gente conhece, Brasil Raiz, e eu achava o máximo. Victoria Shakespeare, Fontana, 2 Britney Spears, uma na Suécia, a outra na Alemanha. Kelly Hilton, meu Deus, quanto poder. E eu vou falar um pouco mais dela também. E de várias outras, gente. Eu já posso falar? Será que eu já posso fazer os agradecimentos? Claro, pode. O programa é seu, querida. Quando você quiser. No final, quero deixar um recadinho no final, mas pode ir, sua vez. É que agora temos um quadro de agradecimentos também, gente. Muitas reações, seguir, comentários e compartilhamentos e follows no Instagram do Desbanca Podcast. E foi o close, Mona. Essa semana foi o close, Mona. O close. Temos simplesmente
Mama Pau, a host do Drag Race Tailândia, Paolo Ballesteros, desenhista de moda, estilista, haute couture, modelo, cantora, atriz, manequim, empresária, a mais pura representação de Deus na Ásia, ainda que ela não saiba disso. Eu fiquei emocionada com o like. Foi muito bacana ver essa conexão essa semana. E que mais? Lexi Love, participante atual da temporada original, rainha trans, trainee do setor financeiro, dona do mundo. Tá bom pra você? O que acham da própria Kelly Hilton, que acabei de falar aqui? Alemanha dela, bela, estrela imbatível, a mais completa tradução do próprio futuro no universo. E com ela também teve Victoria Shakespeare. Ai, elas devem fazer altas turnês europeias lá, né? Victoria, que é a nossa Britney alemã, parece impossível, mas existe a Britney alemã do BR e vivemos por isso. E Shannon Scarlett, isso mesmo, B-U-C-E-T-A, a bonita, ganhadora dos nossos corações, desperdício da nossa alegria, alfa e ômega, princípio e fim, a própria BR em pessoa para você deitar e deleitar. Nada mudará o destino de Shannon Scarlett. Também teve a drag Chaka, gente. Ninguém defende mais a nossa comunidade que a Chaka. O trabalho dela todo mundo conhece, mas pense numa drag politizada. Amo pra sempre, amo demais. Assim como Patrícia Cart, das bonecas drags. Gente, as bonecas drags mais lindas que eu já vi na minha vida. Vocês têm que conhecer esse trabalho das bonecas artesanais da Patrícia, que vocês não vão se arrepender. É Pecast Doll, o Insta dela, pro seu delírio e pro seu encanto. Eu que maravilha a drag dela, o Giorgioson Armani. Eu vou descobrir, eu vou comprar uma boneca drag. Kitana Volpe, Miss Holanda, Gabi Anjos, cantora, Penelope Jean, a Lady Gaga, BR, Isla Oliver, atriz do Diva Tribal, Ariane Sanches, do Fórum de Produtores Culturais, Victoria Maria, autora, RC Brilho, cada look babadeiríssimo, só vendo pra crer. E também o pessoal da Pride Everyday, Tiffany Bradshaw, a nossa Britney aqui no Brasil, Ander Cardoso, alô Parada Santos, Pietro Lamarca, Drag King, gente, tem Drag King no Brasil, sim, e ele é trilíssimo. Alex Furtado, o gato em cosplay, miau! Cami Martins, trans, que esteve com RuPaul, ai que inveja. Dan Correia, Rickenzie, a drag careca, Nelly Winter, a drag escritora, Camponeusa, rainha do Twitter, Lola Drag, que tá lançando música nova essa semana, Encanto, a partir do dia 19, em todas as plataformas digitais. Fraimes, a lenda, Fraimes, dispensa comentários. Aimee Lumière, Lady Rouanet, que eu amo de paixão, Aqua Drag, Donatella Valentino, é o Brasil em Adelaide, Austrália, oi, 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 e Bruno, ele mesmo, do Pit Crew, além de Suzy Ferrari, drag queen do SBT lá de Ribeirão Preto, um beijo pros canaviais do interior paulista, é assim, gente, passou de Porto Ferreira, é tudo canavial só. E todas as cidades estão no meio dessa cana. Tem Rio Preto, Franca, Araraquara, São Carlos. Só gente do bem até chegar em Minas. E a gente movimenta a noite assim, fazendo turnê nesse canavial. Também teve Margarida Cardoso do Pessoal, Preto Funkeiro da Resistência. É tanto nome que você deve estar pensando, nossa, mas tudo isso só por causa de um like? Sim, foram mais de 2 anos para ganhar um like que seja, e nem por isso a gente interrompeu nosso podcast. E um like de uma Real Girl vale 100 likes. Um like de uma Drag Racer vale 75 likes. Um like de um Pit Crew vale 50 likes. E todo drag de like vale 25 likes. Eu não sei em que mundo vocês vivem, mas todo mundo recebeu um memorando.
tá na tabela. E somando tudo isso, essa semana fizemos 1.100 pontos. E esses pontos vocês podem trocar por mais episódios. Basta se inscrever no Spotify, que já tá valendo. São milhões e milhões em prêmios pra você e sua house. Nossa. Ai, quanta gente, que legal, né? Que bom. Eu mandar um beijo pra todo mundo, agradecer o carinho de todo mundo, que mesmo que direta ou indiretamente, não necessariamente são ouvintes do podcast, mas reagiram aos cortes, né? A gente tem feito uns cortes junto com o Domínio Drag, a comunidade do Domínio Drag é muito grande, muito forte, a gente tem percebido justamente por essas reações, né? Mas que delícia, né? E nada seria possível sem Domínio Drag, Rafa Pon, Átila Alencar, maravilhosos da Baixada Santista. Grande tesouro acumulado para nossa comunidade. Não deixem de seguir Domínio Drag no Facebook, no Instagram, nos stories. É a TV que nunca desliga. Amo acompanhar todas as drags ao mesmo tempo agora, com o trabalho do Rafa e do Átila. Beijo pra vocês. Arrasou, beijo, muito obrigado. Você tem mais recados? O outro recado era das divas irreais, né? A gente falou no Desbanca Podcast e eu vou falar aqui mais um pouquinho. Elas que fazem as músicas de abertura e encerramento, a trilha sonora dos nossos podcasts, lançaram o terceiro álbum, Famoso Desconhecido, nessa semana, no dia 13. E já está no ar aí todos os videoclipes, todo o acervo virtual, todo o acervo nas redes sociais para você usar e abusar como bem entender, porque as divas irreais, elas não são comerciais, né? Então você pode aproveitar aí da liberdade de propriedade intelectual para usar o trabalho das divas irreais também, que está todo disponível no YouTube, SoundCloud e tantas outras plataformas. Esse álbum Famoso Desconhecido foi um trabalho mais agressivo, um trabalho mais provocativo, e foi muito bacana trabalhar com as mamas e as tatas das divas irreais. Então espero que vocês curtam e se divirtam com o resultado final de cada música, de cada clipe, porque isso tudo é uma grande diversão, uma grande curtição, uma grande brincadeira de bonecas. É isso aí, divas irreais, mais irreais do que nunca. Eu quero deixar um recado. Todos conhecem Silvete Montilla, estamos falando em comunidade, né? Então, quem na comunidade não conhece Silvete Montilla? Então eu trago aqui um post que eu acabei de ver aqui pela internet, que eu acho importante o recado, e eu estarei passando. Silvete Montilla, um dos maiores ícones da arte drag no Brasil, está enfrentando um momento difícil. Ela foi diagnosticada com insuficiência renal e está no hospital aguardando um transplante de rim. Mas o recado é que a boate Blue Space está organizando um show beneficente para angariar fundos para ajudar Silvete Montilla em seu tratamento, que, como todos sabem, é de alto custo, caríssimo. Então, todos que puderem ajudar nesta campanha, pesquisem aí nas redes a respeito do assunto e da forma como podem ajudar este grande ícone da arte drag, a quem todos devemos ajuda neste momento tão difícil, né? A gente fala tanto de comunidade aqui, então vamos aproveitar esse momento para mostrar a força da comunidade. Eu vi aqui que os convites estão sendo vendidos para quem quiser participar, mesmo que virtualmente. Não tô na cidade, quero ajudar virtualmente. Você compra o convite, não vai na festa, mas vê pela internet, ajuda de alguma forma. Então o recado é esse, todos por Silvete Montilla, vamos ajudar. Merecidíssimo, né? Silvete é símbolo e referência de drag, arte drag no Brasil. E a gente torce por ela para que tudo dê certo, que ela consiga fazer o transplante o quanto antes, porque o Brasil fica mais triste sem Silvete Montilla, né? A gente tem que celebrar a carreira dela, a vida dela, a história dela. Até mesmo no DRBR1, a gente falava muito, né, que Silvete devia ser mais referenciada e homenageada, nem que fosse como um tema de desafio. E é uma boa oportunidade para fazerem isso nas gravações, já que elas ainda estão em andamento. Mandem esse áudio para eles, vocês aí que têm as fontes. Exatamente, é a nossa obrigação aqui, né? Falar desse momento que ela tá passando, né? E alertar todo mundo, quem puder ajudar, que ajude.
E que passe adiante aí a notícia. É isso, gente. Vou encerrar agora, antes que o sinal caia, porque sem sinal é outro programa, né? E o Desbanca voltou para 2025, logo sem sinal volta também. Então se inscreva, continue ligado no Tudo Drag, continue ligado no nosso canal. Beijo, beijo, amo, amo. Fiquem com as divas e reais. Eu conheço a narrativa, mas não sou tão informal. Amor, você me conhece bem, sabe que preciso de muito mais. Não me interessa exames, nem o que tomou minutos atrás. Meu bem, eu sei que é gostoso, mas e depois como que fica? Minhas paranoias te dão nojo, estou cansada de intriga. Você sabe que eu vim de outros tempos, não existe prazer que vale esse preço. Não quero evitar uma coisa por uma vez, eu quero evitar todas desse texto. Eu conheço os argumentos, mas é que nada justifica. Se usar isso eu lamento, não faça nada, fica a dica. Mas eu não quero pagar pra ver o encanado, não é você, porque quer me convencer que não devo me proteger. Você sabe que eu vim de outros tempos, não existe prazer que vale esse preço. Não quero evitar uma coisa por uma vez, eu quero evitar todas desse texto. Coração, muita coisa evoluiu, inclusive variantes. O vírus não se destruiu e não tá pior que antes. Então, se não quer usar isso, também não vou te obrigar. Mas o meu compromisso é nunca me contagiar. Você sabe que eu vim de outros tempos, não existe prazer que vale esse preço. Não quero evitar uma coisa por uma vez, eu quero evitar todas desse texto. Então fica assim, deixa pra outro dia, pega roupa pra mim, qualquer coisa cê avisa. Então fica assim, a gente vai se falando, hoje não é assim, eu que tô te estranhando. Então fique assim, deixa pra outro dia, pega roupa pra mim, qualquer coisa cê avisa. Em qualquer coisa cê avisa. Boa tentativa, não me leve a mal. Eu conheço a narrativa, mas não sou tão informal. Não me mira.